Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Os Papéis de Aspern, do Henry James. Este vídeo é um publi editorial. O Henry James é um autor norte-americano lá do finalzinho do século XIX, início do século XX, que é muito conhecido pelo seu livro A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, que é uma novela meio de terror psicológico excelente, muito boa mesmo. Mas ele também é muito conhecido pelos seus romances de realismo psicológico, como é o caso, por exemplo, do romance Senhora, que eu inclusive já li, já resenhei aqui no canal, que traz mesmo essa pegada um pouco mais realista, mais focada na psicologia comportamental dos seus personagens. Então, como eu disse, né, Outra Volta do Parafuso, que é o livro mais conhecido dele, é uma novela, e aqui nessa edição da editora Penalux, dos Papéis de Aspern, que também é uma novela, essa edição tá maravilhosa, inclusive. Ela tem uma introdução, uma apresentação do próprio tradutor, o Chico Lopes, em que ele disse que as novelas do Henry James foram o formato em que ele mais atraiu os leitores, porque por ser um texto um pouco mais curto, mais conciso, ele conseguiu conciliar o seu grande talento narrativo com uma ideia de entretenimento um pouco mais acessível, né? Por ser um livro mais curto e que também não é escrito com grandes dificuldades. Isso me lembra até a Lígia Fagundes Telles, né, minha autora do coração, que de fato é uma leitora de Henry James e que deve ter se inspirado nele, assim como o Machado de Assis, né, que traz aquela linguagem que não é tão complicada da gente entender, mas que por trás dela diz muito, né, pelo que não é dito. Mas enfim, do que se trata Os Papéis de Aspern, nesse título que não diz muita coisa, mas parece não dizer muita coisa, mas que diz tudo. Ele vai contar a história de um editor, um cara que trabalha com livros, e ele edita este autor, o Aspern, e ele vai para Veneza porque ele descobre que lá existe uma mulher que foi uma mulher assim já bem velha, porque o Aspern já morreu, já é um autor consagrado da língua inglesa, e ele fica sabendo que lá em Veneza existe essa mulher que conheceu o Aspern e que muito provavelmente, assim, quase com certeza, tem em suas mãos papéis que pertenceram ao Aspern, papéis assim de cartas que ele escreveu, coisas interessantes para quem gosta, né, do autor e tal. Vocês devem entender muito bem o que é isso, esse fascínio que a gente cria pela vida de escritores que a gente admira. E este protagonista, que é também o narrador dos Papéis de Aspern, ele romantiza o Aspern assim até o extremo, uma coisa que a gente também vê acontecer muito. E isso faz com que esse livro tenha como tema principal algo que o Chico Lopes também pontuou muito bem na sua introdução, que é essa ideia da idolatria estética e como ela pode corromper o caráter de um homem, né? Ou seja, até onde um homem pode ir. E eu acho que o homem poderia ser substituído muito bem por ser humano, até onde um ser humano é capaz de ir para conquistar aquilo que ele acha importante e ir atrás das suas paixões. Bom, então agora vamos às minhas impressões de leitura. A gente tem aqui, como eu disse, um narrador em primeira pessoa, que é um homem que começa logo na primeira página já menosprezando as mulheres, sabe? Eu acho muito curioso como muitos autores homens, especialmente no século XIX, mas até hoje, né, pessoas do sexo masculino, gostam, acham que é legal, assim, homenagear a mulher que eles amam ou que eles admiram, diminuindo as outras, como se uma boa mulher fosse um ser extraordinário, sabe? Destoante das outras, rara, porque as duas coisas não se conciliam, sabe? Ser mulher e ser uma pessoa inteligente, nossa, é uma raridade. Ser mulher e ser uma pessoa confiável, nossa, é uma raridade. Então, é muito curioso quando você entra em contato com a literatura do século XIX, do século XX, esse tipo de pensamento normalmente está bem presente, né? Principalmente nos livros escritos por autores homens, mas não só. E ele vai começar então o livro falando da mulher da gôndola, a mulher que é responsável por... Eu não sei exatamente como é que se diz, porque em Veneza a gente sabe que as gôndolas são muito usadas, né, pra passar ali pelo rio. E ele tem essa mulher que é a motorista da gôndola dele, a guia da sua gôndola, e que ele considera, assim, uma mulher excepcional. Talvez se esse fosse o primeiro livro que eu lesse do Henry James,
eu ficaria já bodeada por conta dessa visão da mulher desse jeito. Mas como eu sou uma leitora que já entrou em contato com outros 2 livros do Henry James, 2 livros que têm como protagonistas personagens femininas, né, personagens do sexo feminino, eu já imaginava que ele daria um jeito de contornar isso, e ele realmente o faz de uma maneira muito engraçada, assim, maravilhosa. Então a gente tem esse personagem que, ao mesmo tempo em que diminui as mulheres, exacerba completamente a figura de um homem, que é esse Aspern, que pra ele é nada menos que um deus. Ele realmente usa essa palavra, sabe? Ele considera o Aspern um deus das letras, um homem extraordinário, elevadíssimo. O mundo não merecia o Aspern, então ele parece ser capaz de fazer qualquer coisa para entrar em contato com alguém ou com algo que já passou pelas mãos desse autor. Então a gente tem um homem misógino, vamos usar todas as palavras, tá? Apaixonado pelo seu deus, que por acaso é também um deus homem, né? Então é até ridículo e, sério, é engraçado, é ridículo, patético esse endeusamento do Aspern e o modo com que o editor considera que todas as pessoas do mundo também têm que endeusar ou também endeusam esse autor. E não é por acaso que isso soa ridículo, tá? Isso não é uma falha da narrativa do Henry James, pelo contrário, ele cria esse personagem de um modo bem caricatural nesse sentido mesmo, para que ele fique de fato meio ridicularizado, sabe? Então, no início do livro, ele afirma que, eu vou citar: a hipocrisia e a duplicidade são minha única chance. Lamento por isso, porém não há baixeza que eu não cometa em consideração a Jeffrey Aspern. Então ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato com essas mulheres norte-americanas que se mudaram para Veneza, principalmente a tia, que é essa mulher mais velha, que foi a possível namorada do Aspern, pra se afastar mesmo dessa sociedade. Ela não queria ter que falar sobre o passado dela e tal, então ela se afasta, ninguém sabe muito bem onde ela tá. O editor, que é esse personagem sem nome, descobre onde ela tá e ele vai atrás delas a partir de uma trapaça, né? Porque como ele já sabe, ele já tentou entrar em contato com ela através de cartas, ela foi muito evasiva, não quis dar nenhuma informação, então ele já sabe que ela tem essa reserva em relação a falar sobre o Aspern. Ele tenta entrar na casa dela de um outro modo e ele consegue entrar em contato com essas personagens. Então ele entra em contato com essas 2 mulheres, que ele classifica, e aqui eu cito, como 2 tímidas, misteriosas e, como se supunha de certa forma, pouco respeitáveis americanas, e ele fala tanto delas, de como elas são pouco respeitáveis, pouco confiáveis, quanto o mais perverso da situação é ele, né? E a gente sabe, nós como leitores sabemos. Então ele realmente não vai se poupar de hipocrisia para entrar ali em contato com essas mulheres para conseguir o que ele quer. E a Juliane, que é essa mulher que teve contato com Aspern, que agora já é uma quase centenária, uma senhora quase centenária, ela é muito esperta, assim, ela é espertíssima, muito mais do que essa mente preconceituosa, misógina do editor é capaz de imaginar que ela seja. Então a relação dos dois vai nos render uma narrativa muito espirituosa, vai nos envolver de modo burlesco, divertido, como se fosse um jogo de gato e rato, em que o editor acha que é o gato caçador, sem desconfiar que o rato é cheio de astúcia, que a Juliane é capaz de enlaçar ele rapidinho. Eu, pelo menos, me diverti muito com essa ingenuidade travestida de sabedoria desse editor, que se sente super confiante, principalmente depois que ele consegue acessar o casarão dessas mulheres, principalmente em relação ao modo com que ele vai descrever elas e todas as outras mulheres personagens também. Ele é cheio de si, ele acha que ele é capaz de desvendar, de enganar as mulheres, de se aproveitar delas, quando na verdade quem está sendo aproveitado é ele. Então, ainda que grande parte dessa habilidade da Juliana para agir de modo tão declarado, sem ser desmascarada, seja decorrência da própria visão depreciativa do editor em relação às mulheres e às suas aptidões, o narrador vai atribuir a inconsistência das personagens femininas à ausência de laços com seu país natal, que é os Estados Unidos da América, né? O que enfraqueceria a identidade delas. Como ele diz aqui na página 71, eu havia conhecido muitos dos meus conterrâneos na Europa e estava familiarizado com os modos estranhos que eles eram propensos a adotar no continente. Mas as Misses Bordereau, que são essas 2 protagonistas, formavam um tipo totalmente diferente do exilado americano. Na verdade, estava claro que o nome americano havia cessado de ter qualquer aplicação para elas. Eu havia percebido isso nos 10 minutos que passara no quarto da idosa.
Você nunca poderia dizer de onde elas teriam vindo, a julgar pela aparência das duas, onde quer que teriam há muito tempo perdido e desaprendido todas as características e toques nativos. Então me parece que ele enxerga essa escassez de traços norte-americanos nas protagonistas, esse afastamento das origens, como uma fraqueza. Mas na realidade essa distância do perfil dos costumes esperados é aproveitada pela Juliana como uma possibilidade de transitar e de agir de modo mais livre e fazer com que o editor se sinta um pouco mais confortável para baixar a guarda, por conta desse seu caráter menos delator, e isso se torna então, na verdade, uma fraqueza dele e não das personagens, como ele imagina, porque ele esperava lidar com a típica mulher norte-americana, seja lá o que isso for, né, se é que isso existe, e não com elas, né, que não se encaixam nessa expectativa. E essa é uma expectativa, na verdade, assim, duplamente enviesada, porque ele distorce a imagem de uma mulher cujo retrato já havia chegado a ele anteriormente pela manipulação estética da visão poética de um outro homem, porque a Juliana foi como que uma musa para o Asper. Então tudo que o editor sabe sobre ela veio de modo indireto pela visão do Asper, né? Então a gente tem também esse duplo sentido da ideia dos papéis de Asper, que tem os papéis que são as cartas, tudo aquilo mesmo, mas também esses papéis que os personagens interpretam por conta do Asper, né? Os papéis também com os quais eles de fato atuam e os papéis que são esperados dele. Então vocês já perceberam que a gente tem uma situação aqui de trapaça, toda aquela atmosfera assim de estar mascarado, com medo de ser descoberto. Então é uma narrativa muito focada no inferior, sabe? Na baixeza, nos sentimentos mais baixos do humano. E que muitas vezes conversa com o humor, né? Muito daquilo que a gente entende por humor ou que nos faz rir tem relação mesmo com a baixeza, com aquilo que é baixo e inferior, né? E isso inunda as páginas. O Henry James escreveu uma narrativa super divertida mesmo. E então a gente tem essa diversão, esse humor meio grotesco, em contraste à elegância clássica do ambiente veneziano, né? Daquilo que ele chama, que o próprio protagonista chama de caráter veneziano, que ele também julga conhecer muito bem. Então, isso faz com que o contraste, né, entre o humor grotesco e o caráter clássico de Veneza faça com que a personalidade do editor seja risivelmente deselegante. O contraste fica muito mais forte, muito mais evidente pra gente, sabe? Então a gente tem uma prosa super descontraída, pelo menos assim, dentro dos limites do que nos permitimos esperar daquela época, né, para uma prosa do início do século XX, se eu não me engano, ao final do XIX, eu não sei direito quando foi publicado esse livro. É muito descontraída, diferente daquilo que a gente espera. Me lembrou um pouco algumas narrativas russas, tipo do Gogol, por exemplo. Ele também usava bastante assim desse humor crítico que os próprios narradores não percebem que estão produzindo, sabe? Então tem toda também uma análise estética e social de Veneza, tem análises artísticas da Europa e dos Estados Unidos daquela época, sempre análises apaixonadas pelo Asper, o Asper, né, sempre o padrão de perfeição, e tudo que o editor vê tem como base o modo com que ele se relaciona ou como ele avalia o Asper, né? E ele também questiona de modo muito divertido, mas ainda assim sério, o papel do crítico literário, do crítico das artes, né? A recepção da crítica pelas pessoas e a maneira com que a crítica muitas vezes manipula o trabalho dos escritores, dos autores, dos criadores, mas ainda assim não deixa de ser algo necessário para que essa arte se estabeleça como ela é. Então tem tudo isso no meio de uma narrativa super divertida, assim, sabe? E esse é um livro que tem 9 capítulos. E o capítulo 8º, que é o penúltimo, assim, é de arrepiar, de verdade. Eu não sei, assim, eu acho que eu não tava esperando que houvesse tamanho mistério e terror, no sentido de terror mesmo, no meio desse livro, assim, no final, né? Mas esse capítulo foi o mais parecido com as sensações que A Volta do Parafuso, a Outra Volta do Parafuso me causou. E o capítulo 9º, que é o último, talvez seja aquele em que a misoginia tá mais evidente no personagem, porque ela é tão forte que estabelece, enfim, os limites das ações do editor, que até então não tinha limite pra nada, né? Iria atrás do seu desejo pelos papéis e do seu amor pelo Asper, ele
Até então ele faria tudo, mas esse capítulo 9 mostra o quanto a misoginia o limita nesse sentido, pontua até onde ele é capaz de ir para conquistar os papéis do seu Deus. E já que a gente está falando dessa virada de século, aí a gente tem também, pensando nas escolas literárias, já havia ali um direcionamento mais forte do romantismo para o realismo. E isso se imprime aqui também, principalmente como uma dicotomia entre o romantismo do editor, dessa figura do Asper, né? O romantismo da visão dele em relação a essa figura do Asper, a literatura e as artes, e o realismo da vida, né? Não condiz com nada do que ele idealizou. Então, eu achei assim delicioso, porque o realismo também vem por uma espécie de vingança feminina, sem que a personagem seja forçosamente... Eu não acho que ela reforce o estereótipo de mulher vingativa e tal. Porque ela tá lá no canto dela, sabe? Só que ela foi cutucada e ela se mostra espertíssima e inteligentíssima. Então, tem toda a sensibilidade do Henry James na hora de construir as suas personagens femininas, que aparece aqui também. Parece que esse livro, pelo número pouco de páginas que ele tem, né, uma novelinha, não seria capaz de abordar com tanta profundidade essa quantidade de temas que eu tô levantando, mas o Henry James consegue fazer isso. Já houve várias tentativas de adaptação cinematográfica deste livro. Eu fui tentar assistir a última adaptação que foi feita agora em 2018, mas, gente, foi um fiasco, assim, eu nem consegui, eu acho que eu não passei dos 20 minutos de filme, porque só pela escolha dos atores, ou não sei se dos atores, mas pelo modo com que eles se posicionam, pelo menos, assim, nas cenas, a gente já percebe que não vai dar conta, o filme não vai dar conta de passar a mensagem que o livro passa, sabe? Porque por mais que esse editor seja uma personagem, assim, detestável, desprezível, ele tem carisma, porque senão ele não conseguiria conquistar e convencer, em certa medida, as personagens mulheres, né? E o ator que eles escolheram, ou pelo menos a postura desse ator nas cenas do filme de 2018, não tem nada a ver com isso. Eu acho que o filme também não foi capaz... Como eu disse, eu não assisti até o final, mas pelas cenas que eu vi, eu acho que o filme não foi capaz de manter a ambiguidade da escrita sugestiva do Henry James, sabe? Que é cheia de nuances. O suspense e o humor também eu acho que seria muito difícil conseguir passar pras telas. Eu não assisti as adaptações anteriores, mas eu não me empolguei muito pra isso. Eu acho que o livro vale por si, não há necessidade de adaptação. Se um dia houver uma adaptação à altura e eu puder assistir, eu ficarei muito feliz. Mas é um livro que vale a leitura. E essa edição da editora Penalux está espetacular, é uma edição maravilhosa. Ela tem algumas ilustrações, ele não é um livro ilustrado, mas ele tem algumas ilustrações. Acho que não vai dar pra ver direito aí na câmera. Mas é um livro, assim, em capa dura, que remete àquela ideia do clássico que o Henry James merece. Tem essa introdução que eu falei, que eu achei maravilhosa, do Chico Lopes, do tradutor, que, muito embora ele use alguns termos com os quais eu não concorde muito, mas ele nos apresenta, essa introdução nos apresenta muito intimamente ao Henry James, alguns episódios da sua vida que certamente inspiraram a feitura dos papéis de Aspen, por exemplo, a vivência que ele teve em Veneza, a sua relação com uma moça que o amava e que ele não correspondeu, que tem também relação aqui com a história. E tudo isso, assim, mostra não só a competência do Chico Lopes por ir atrás da pesquisa sobre a vida do autor que ele ia traduzir, que é muito importante, eu acho, na hora de considerar a tradução, assim, quem a gente está traduzindo, né? Mas também nos permite enxergar com mais clareza e com mais convicção a mensagem que ele provavelmente pretendia e certamente conseguiu transmitir com essa novela em relação à figura do autor e a sua movimentação dentro do universo estético literário que muitas vezes ultrapassa os limites do aceitável, né? Então é um livro que discute tudo isso, discute as noções de autoria, de idealização da literatura, limites do aceitável para se conseguir o que se quer, enfim, eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Tem um vídeo aqui no YouTube da Claire Scorzi, que infelizmente não grava mais vídeos, mas ela deixou todos os vídeos dela aí disponíveis pra gente assistir, em que ela fala sobre esse livro e ela diz que pode ser uma ótima porta de entrada para a literatura do Henry James, eu concordo. Então, se você quiser conhecer esse autor já aclamadíssimo aí, clássico da língua inglesa, eu recomendaria também que você começasse por esse. E eu também vou deixar uma resenha do blog do Alfredo Monte, em que ele fala sobre esse livro e que eu também gostei muito. Então, eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido o Henry James, o que você achou, se você já leu os papéis de Asper, eu gostei muitíssimo. Se você quiser comprar essa edição, inclusive eu vou deixar o link aí pra você comprar direto do site da Penalux.
Enfim, é isso. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!